Boa tarde. Estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje é dia 16 de julho, segunda-feira, e vamos falar sobre a gripe H1N1, um assunto que está tomando conta na televisão e nos meios de comunicação. Os abraços de hoje vão para a dona Santinha Gonçalves Luges e os seus familiares que moram no conjunto Bonança, e também para Camila Vacari Cardoso e o seu esposo Edson Sorrilha, que são moradores lá do Santo Amaro e que assistem o programa todos os dias. E para o pequeno João Vitor Rodrigues Duran, que é filho do Joilson e da Ariana, que moram lá no bairro Jardim Marabá. Considerada uma doença respiratória aguda, altamente contagiosa entre os humanos, a gripe H1N1 leva a pessoa a um quadro de infecção respiratória. No entanto, tomar os cuidados excessivos e evitar a automedicação são de extrema importância, tanto para evitar o contágio da doença, como para não piorar o quadro dessa patologia, que se não for tratada a tempo, pode levar à morte. Sobre este assunto eu vou conversar aqui com o médico infectologista, Dr. José Ivan. Dr. José Ivan, muito boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, é uma satisfação estar novamente aqui com vocês. E eu gostaria de começar já perguntando, Dr. José Ivan, o que seria a gripe H1N1? A gripe H1N1 é mais uma dessas gripes que acontecem periodicamente. Ela esse vírus foi descoberto em 2009 e na época da sua descoberta houve uma grande preocupação a respeito do seu potencial de letalidade, ou seja, da sua capacidade de matar as pessoas. À época, inclusive, falou-se que ela poderia ter a semelhança da gripe asiática, que matou 30 milhões de pessoas no mundo todo. Na verdade, não é isso. A gripe H1N1 é mais uma das gripes, é mais uma das viroses, produzida por um vírus que tem uma parte de animais, de aves, suínos e de humanos. Essa combinação formou esse vírus que está aí sazonalmente incomodando a população. E a gente sabe que agora, na época do inverno, quais seriam os sintomas, doutor Zé Ivan, que as pessoas costumam apresentar? Isso. A gripe H1N1, ou a influenza H1N1, ela se caracteriza por apresentar uns sintomas mais intensos do que a gripe sazonal. Então, se na gripe sazonal a gente tem a febre, o mal-estar, a dor de cabeça, a dor no corpo, a coriza, tá certo? Aquela indisposição, na gripe H1N1, essa sintomatologia é muito mais exacerbada. A febre é muito mais intensa, a dor de cabeça é muito mais intensa, a prostração é mais intensa e a mialgia é mais intensa. Interessantemente, na gripe H1N1, a gente tem pouca sintomatologia respiratória, pouca coriza, diferentemente da influenza sazonal que a gente vê habitualmente. Então, esses dados, João, é que permitem a suspeita clínica. E, a partir daí, existe uma série de orientações que devem ser tomadas e cuidados devem ser tomados. Então, existe uma diferença muito pequena, digamos assim, clinicamente, para a gente fazer essa suspeita no paciente. Exatamente. Existe uma diferença muito sutil. E a gente tem que lembrar também que, às vezes, a H1N1 ela pode ser altamente suave. Tem um quadro gripal que não dá outras consequências, tá certo? Como a gripe sazonal. Então, vejo uma dificuldade, muitas vezes, que os profissionais de saúde têm em interpretar essa sintomatologia e direcionar o tratamento. Por quê? Porque a gripe, de uma forma geral, existem os antivirais que podem ser muito, muito úteis nesse instante em que a doença começa a se manifestar. E na H1N1, essa possibilidade é muito mais presente, tá certo? Então a gente tem recomendado que as pessoas que têm essa sintomatologia mais exuberante, que sejam medicadas com H1N1. Evidentemente que nós vamos falar da questão da vacina, que é um outro aspecto extremamente importante para se abordar quando se fala da gripe H1N1. Bom, o senhor comentou, doutor José Ivan, que a gente tem duas doenças parecidas, né? Certo. A gripe comum e a gripe H1N1.
Existe alguma diferença no período de incubação dessas doenças? Não, praticamente não. Não existe diferença de período de incubação. E é importante, João, que os dois vírus da H1N1 e o vírus da influenza, eles circulam concomitantemente. As pessoas precisam entender uma questão que eu acho importante a gente abordar aqui no seu programa. É que todo ano sai uma vacina, certo? Então, essa vacina, ela pesquisa os vírus que estão circulando naquele instante e se monta a vacina, certo? É lógico que muitas vezes a pessoa pode ter se vacinado e adquirir uma gripe. Por quê? Porque a vacina foi feita com os vírus que naquele instante eram os mais comuns, eram os que estavam presentes. Então, a gente ouve muito isso, a pessoa diz assim, olha, eu me vacinei e peguei gripe, essa vacina não presta, é para matar os velhos. Não é isso. Essa vacina ela é feita com uma determinada população de vírus que preenche a grande maioria do critério de proteção, mas ela não protege 100% das gripes de uma forma geral, porque pode ocorrer uma gripe por um vírus que não é aquele, ou aquele pool de vírus que a vacina está protegendo. Então sempre a gente vai ter novos vírus que precisarão ser adequados à vacina. Exatamente. Então essa que é a grande coisa. Então todos os anos nós temos novos vírus, temos novas vacinas e a população tem que se vacinar, tá certo? Você vê, houve um progresso muito grande, que a fusão das duas vacinas, da gripe sazonal, aquela que vem ocorrendo desde que nós nos conhecemos, e desses novos vírus que estão aparecendo, no caso, o H1N1. José Ivan, um ponto importante. Como é feito o diagnóstico? Pois é. Bom, essa pergunta ele vai responder para a gente daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Médico da Família. E hoje comentando um tema muito importante que é a gripe H1N1. Estou aqui com o médico infectologista Dr. José Ivan, que tem muita experiência no assunto. Dr. José Ivan, eu havia perguntado ao senhor no bloco anterior, a gripe H1N1 tem cura? Perfeitamente. Ela é curável, como todas as gripes que nós temos visto até então, tá certo? Ela pode ter uma maior gravidade, tá certo? Por isso, a atenção que se dá hoje, em termos da vacinação e em termos da medicação que está disponível para ela, H1N1, mas como está para qualquer outra gripe. A gente tem que lembrar que os antivirais, principalmente o oseltamivir, ele tem um efeito não só na gripe sazonal, como no H1N1. Então, a população deve ficar tranquila que é possível curar e nem todas as formas de H1N1 são formas graves. E o tratamento da doença é feito basicamente com medicamentos ou existe alguma outra modalidade? Pois é, basicamente com medicamentos. Agora, aqueles casos que são mais complicados, eles vão precisar de o quê? De internação, de todo um processo de uso de antiviral, tá certo? Suporte ventilatório para os casos de insuficiência respiratória e assim sucessivamente. Então, a gripe tem solução, é possível se tratar. Agora, uma coisa a gente deve estar muito atento. Nem todo caso grave de infecção respiratória que precisa de suporte é por gripe. Por quê? Porque as doenças respiratórias, seja elas virais, seja elas bacterianas ou de outra origem, elas são as doenças que mais matam no mundo inteiro. Certo? Então, você tem uma taxa elevada de mortalidade no mundo inteiro por doenças respiratórias, por infecções que não tem nada a ver com a gripe, tá certo? E muitas vezes isso é motivo de confusão no entendimento da gripe H1N1. O senhor comentou um assunto importante também, doutor José Ivan, que foi a questão da vacina. A gente viu que o governo não atingiu 100% de vacinação da população geral. O senhor acha que isso pode trazer alguma consequência grave para a doença se manifestar mais frequentemente? E muito grave. Eu não admito, com a vacina disponível à população, a população não se vacine. Especialmente aqueles grupos mais vulneráveis.
E a consequência é essa. Por quê? Se a população, um segmento grande da população está protegida, o que ocorre? Ela não vai ser fonte de transmissão para outras pessoas. Inclusive aquelas que convivem consigo próprio, na sua residência. Tá certo? Então, é uma situação extremamente lamentável essa da população não ter atendido a esse chamamento, e isso tem consequências graves, como nós estamos vendo aí. Essa quantidade de casos aí, ela tem ligação com essa falta de cobertura também. Se tivesse uma população mais imunizada, estaríamos tendo possibilidade de ter muito menos casos de gripe H1N1. E existe alguma contraindicação para a vacina? Não existe nenhuma contraindicação. Quando lá em 2009 saiu, tinha um certo receio em relação a gestante. Hoje não tem contraindicação nenhuma praticamente. Tá certo? A não ser algum quadro alérgico, mas que o pessoal que está lá na ponta consegue esclarecer perfeitamente. Então, não tem motivo de receio da população não ir se vacinar. Então, uma medida simples que pode salvar muitas vidas, né, doutor Zé? Corretíssimo. Bom, e eu gostaria de perguntar também, nessa época agora de inverno, a gente sabe que existem mais ocorrências de gripe e tudo mais. O vírus H1N1 ele pode desenvolver maior resistência nessa época? Pode. Ele pode desenvolver, e foi um dos receios iniciais, foi que a medicação causasse rapidamente resistência no vírus. E aí nós ficaríamos por conta somente da defesa imune das pessoas. A medicação teria um pouco papel. Então, mais uma vez, reforçando, se você está protegido pela vacina, você não vai precisar usar a medicação, tá certo? Que deve ser usada em casos para aquelas populações que não têm indicação de estarem vacinadas e que apresentem algum quadro que possa suspeitar de ser uma gripe H1N1. Doutor Zé Ivan, eu conheço o senhor há bastante tempo, sei que o senhor é um dos médicos infectologistas mais antigos aqui do nosso estado. Eu gostaria que o senhor deixasse para a população aqui algumas dicas para que eles se previnam da gripe H1N1 nessa época de inverno. Então, a primeira questão, no próximo ano, ou aproveitar ainda a oportunidade, todos devem se vacinar, tá certo? A população, crianças abaixo de 2 anos, gestantes, população acima de 60 anos. Mas houve o favorecimento de profissionais de saúde também. Houve o favorecimento da vacina para uma série de pessoas que têm algumas condições, diabéticos, tá certo? Cardiopatas, pessoas que têm doença de deficiência de imunidade, portador de HIV, portador de doenças inflamatórias que usam drogas imunossupressoras. Esse grupo deve se vacinar, tá certo? E aqueles que não tomarem a vacina, eles, se tiverem uma sintomatologia sugestiva, devem tomar a medicação, o antiviral que está disponível no início da doença, que não vai ter nenhum problema e a doença vai ter um curso extremamente controlável. Bom, gente, vocês viram. Vacinação e procurar um médico assim que os sintomas aparecerem. Doutor Zé Ivan, eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa. Espero contar com sua presença aqui em programas posteriores. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, João, e me coloco à disposição do programa para esclarecer a população dentro daquilo que for da nossa área de competência. Muito obrigado. Bom, gente, se vocês têm críticas ou sugestões, falem conosco. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se preferir escrever uma carta, basta enviar para a Rua Independência, número 260, Vila Santa Luísa. O nosso CEP é 79005-260. É muito bom tirar as suas dúvidas. Lembre-se de que o nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. E vamos agora para aquele momento do programa que pode mudar a sua vida, a nossa reflexão. Comece a sorrir mais cedo. Ao invés de reclamar quando o relógio despertar, agradeça pela oportunidade de acordar mais um dia. O bom humor é contagiante. Espalhe-o. Fale de coisas boas, de saúde, sonhos, amor. Ajude as outras pessoas a perceberem o que há de bom dentro de si. Seja transparente e deixe que as pessoas saibam que você as estima e precisa delas. Repense os valores.
e se dê a chance de crescer e ser mais feliz. Veja o lado positivo das coisas e assim tornará o seu otimismo uma realidade. Pois a gente começa a ser feliz quando somos capazes de rirmos de nós mesmos. É isso aí, gente. Tenham todos um excelente fim de tarde, uma noite maravilhosa e fiquem com Deus.